Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 166 do Rural Talks. Bem-vindo, Kirangatna, ao novo estúdio, hein? Sim, estamos de casa nova, né? Rapaz, coisa boa, né? E para você que não conhece ainda o que é o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio, onde a gente fala com todas as startups de tecnologia do agro, nós falamos com as corporações, com as empresas que investem nessas tecnologias, com os venture capitals também, os corporate venture capital e também, por que não, com os produtores que utilizam essas tecnologias. E hoje, Kirangatna, a gente recebe uma turma boa aqui, né, cara? Não vou nem gringos, falar né? o nome. Pode falar gringo, né? Só pode falar que é gringos. A gente vai receber os gringos aqui hoje. E antes da gente entrar na pauta, eu quero falar 3 recadinhos aqui para vocês, se vocês me permitem. Primeiro é o Comercial do Bem. A Rural apoia o Hospital do Amor de Barretos na campanha O Agro contra o Câncer, então vai aparecer um QR Code para que vocês possam ajudar, se vocês acharem que é importante. Nós achamos que é muito importante, por isso que nós reiteramos todos os episódios aqui. Dia 21 de maio, pessoal, 21 de maio, em Piracicaba, Rural Summit Agtech Innovation, nosso evento anual aqui da Rural, vai acontecer em Piracicaba. A gente mudou de Ribeirão para Piracicaba, para 1.000 pessoas no PSEG. Inscrições estão abertas, a gente vai colocar o QR Code para que vocês possam se inscrever. É um evento totalmente gratuito, que tem um olhar muito específico para a tecnologia no agro, para economia e para ver como que vai ser esse ano aqui do agronegócio, com 2 pontos importantes aí, né? Guerras tarifárias, dólar, todas essas incertezas a gente vai debater e vai conversar nesse dia lá em Piracicaba. Então eu espero vocês lá. A gente vai conectar inovação, tecnologia e o futuro do agro. Então, espero que vocês possam participar com a gente, tá bom? Eu não posso deixar de citar que o futuro do agro se constrói em parceria e é por isso que a Associação Brasileira do Agronegócio apoia esse podcast para a gente levar conhecimento para mais pessoas. Comunicação é super importante, conhecimento ainda mais, tá bom, gente? Hoje, pessoal, eu converso como o Kirangatna trouxe pra gente aqui, né, Kirangatna? Hoje eu estou cercado de gringos, né? Sim. Converso com Eric Cardone e Louis Gorban, é isso? Isso. Louis Gorban, os fundadores aqui do Balcão Agrícola do Brasil, né? Eric, prazer revê-lo. Há muito tempo a gente já fala, né, cara? Sim. Como que você tá? Eu tô bem animado, né? Eu acho que você tá me cobrando para fazer o podcast faz um tempinho, então finalmente eu falei, não, vamos fazer, mas é muito legal, acho que para quem não conhece, né, eu trabalhei muitos anos numa multinacional de trading e agora eu tô num balcão organizado, que é uma infraestrutura de mercado financeiro, que tem a autorização pela CVM para oferecer derivativos, então é um startup regulado, então tem sido uma experiência muito diferente, mas muito gratificante. Eu tô aqui para contar um pouco da minha jornada e também as novidades e deixar todo mundo saber um pouco melhor o que o BAB faz e como funciona. Ótimo, não, legal. Louis Gorban, nós conhecemos também há muito tempo, né? Desde Muito tempo. B3, acho que antes da B3 ainda. Como que você tá? Tô bem, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Assim, muito feliz de ver também a Rural de Casa Nova, acompanha a jornada da Rural desde o início. Também o Kiran, a gente se conhece de longa data. Você é uma das primeiras pessoas que eu encontrei quando eu entrei na Bolsa em 2018, me lembro muito bem no café do lado. E só para... Você fala balcão, né? Que vem do inglês counter, over the counter, talvez... não agora, mas para explicar isso, né? Acho que para quem está ouvindo, qual a diferença entre a bolsa e o balcão. Sim. Porque são coisas um pouco diferentes. A gente vai explicar um pouquinho do que é o BAB, mas antes disso quero contar um pouquinho uma história sintetizada aqui de quem é o Eric até chegar na BAB e depois quem é o Louis até chegar na BAB também, para a gente poder contextualizar da onde vem esse background, de onde vem a experiência de vocês para trazer esse novo produto para o mercado. Sim, perfeito. Então, eu
como eu comentei, eu comecei a minha carreira como um trainee, né, na mesa de trading da Louis Dreyfus, nos Estados Unidos. E eu comecei bem no, vamos dizer, o que seria quase a velha guarda do agro, porque ainda não tinha mercado eletrônico, né, de bolsa, e eu comecei na originação, né, então eu comecei comprando milho e soja de comerciantes e cooperativas do meio oeste americano, e a gente comprava para um programa de exportação para a Ásia. E então comecei nesse mercado de originação. Foi até engraçado porque eu não sou de uma área rural nos Estados Unidos, eu sou da Pensilvânia, numa região montanhosa, e eu nunca tinha visto uma planta de soja até depois que eu já comprei soja. Então, para mim, né, é ruim dizer, né, é ruim de admitir, mas para mim soja foi um número no papel que eu escrevi no meu caderno, que meu chefe falava, você pode pagar 60 acima. Eu ligava tentando comprar soja 60 acima, não sabia nem o que era direito. Mas daí eu tradei sorgo lá nos Estados Unidos, e eu tradei o mercado que eles chamam de SIF corn, que é um mercado de barcaça de milho, que é um mercado que define muito bem a liquidação dos futuros americanos. E aí, em 2009, eu tive a oportunidade de mudar para o Brasil. Acho que naquela época a safra de milho não era tão grande, não era tão importante, então não tinha ninguém olhando o tempo integral o mercado de milho. Então mudei para cá. Eu não falava português, então eu cheguei aqui apontando pro cardápio, né, e foi também um momento complexo, né, mas eu achei uma oportunidade boa, né, e a Dreyfus acertou, a safrinha cresceu muito nos próximos anos, então realmente foi a decisão assertiva. Aí eu fiquei como trader de milho aqui, também fazendo uma precificação de originação. Então, por exemplo, para o produtor rural, né, normalmente tem alguém em algum lugar que fala, eu vou pagar esse preço para milho, eu peço para soja hoje. Eles fazem a conta, normalmente com base no preço de futuro e o basis, né, no porto, e tira os custos logísticos. E aí isso vai ser a base da precificação. Então, eu passava essa informação para o pessoal do interior, né, para fazer a originação, mas eu gerenciava esse risco, né? Então era quase um formador de mercado interno da trading. Dava preço para compra e preço para venda. Para a turma entender e tá escutando, é aquele preço da lousa que você vê nas cooperativas, tudo, quem precificava era o Eric e depois passava para a turma, não é isso? Exatamente. Aí eu fiquei aqui no Brasil, toquei a parte de grãos. Eu sempre senti uma falta de certas ferramentas que tem nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem acho que o pessoal deve conhecer, ou deve ter escutado do mercado de papel em Paranaguá, que é um mercado secundário que as tradings usam para mitigar seu risco. Nos Estados Unidos tem esses mercados em várias praças no interior, mas aqui, por fins fiscais, é um pouco complicado desenvolver isso no interior. Então eu sentia falta disso. Mas aí eu acabei voltando para os Estados Unidos. Eu cuidava em 2018 e 2019, cuidava da parte de milho, trigo e as usinas de etanol de milho que a Dreyfus tinha lá. E acho que foi bom porque é um momento importante no mercado brasileiro hoje, o crescimento da produção de etanol de milho. Sim, então, isso foi uma experiência interessante. Daí eu acabei voltando para o Brasil para fazer trading de milho e soja. Então, mesma ideia de estar fazendo, dando esse apoio para o pessoal na ponta, na originação, para como precificar a soja, como precificar o milho, e também oferecendo fazendo as ofertas para os chineses, para que quando eles queriam comprar. Então, essa ideia que está no meio, né, como quase um intermediador dentro da empresa desse fluxo de exportação. E aí, acho que eu estou entrando rapidinho nesse ponto, mas é ali nesse momento, na pandemia, em 2020, que eu realmente senti que estava na hora que o Brasil precisava desenvolver uma ferramenta de gestão de risco local.
E foi porque todo mundo deve lembrar, mas quando o câmbio foi para R$6 por dólar, a gente viu o preço no interior, por exemplo, de soja foi para R$60, R$80 por saco no Mato Grosso para R$160. Então, esse tipo de movimento traz muito risco para quem está com uma margem pequena, né, que é o que uma trading tem, e tem que fazer sua gestão de risco lá fora, na Bolsa de Chicago. Então, a gente carregava muitas posições de marcação no mercado contra a empresa, então mandando muita chamada de margem para a Bolsa. E a diferença entre os dois preços ficou muito volátil. Então, eu pensei, eu estou fazendo muitas operações aqui para tentar mitigar esse risco. Né, risco de crédito, como a ponta que a gente comprou, o grão, sim, risco de chamada de margem, fluxo de caixa, entendendo junto com uma empresa quanto dinheiro a gente vai ter que mandar, etc. Eu pensei, nossa, eu tô na empresa faz 15 anos, especializado totalmente nessa questão de gestão de risco. Então, imagina uma empresa nacional, né, que está tentando fazer a sua gestão de risco de forma, na minha opinião, correta, profissional, de usar as ferramentas de hedge, só que não tem a base global de uma trading que consegue apoiar, consegue fazer a parte da tesouraria, de mandar dinheiro para lá, para cá, fazer uma previsão de fluxo de caixa. Então é muito complicado. Então pensei, cara, o mercado precisa de uma coisa mais simples, daí eu decidi sair em 21 para montar o BAB. Boa, muito bom. E aí, Luiz Gorban, onde você cruzou com o nosso amigo Eric, e até dentro dessa história toda aí, como que você chegou aqui? Então, eu sou uma criança da cidade, então para mim o agro também eu não tinha realmente parado para pensar, era mais os campos de colza, né, pegando o carro, a estrada com meus pais, descendo para o sul durante as férias escolares. Eu estudei economia, também sem grande criatividade, meus pais, cada um fez economia, meu irmão fez economia, era meio que natural. Eu fiz economia também, eu não tô também. Mas... E assim, também por muita coincidência, durante a minha faculdade, eu estagiei numa agência de publicidade, mas era assim, porque por oportunidade, eu acabei seguindo com essa agência durante os 4 anos da faculdade. E quando eu saí da faculdade, me ofereceram um emprego. Meus pais falaram, Luiz, puxa, você vai, né, escolher um emprego na base do que você fez? É isso que você quer mesmo? Eu falo, cara, não sei, eu gosto da independência econômica. Não, mas pensa bem, veja bem, e aí de forma também muito sem... de repentina, eu fui oferecido uma vaga numa empresa que hoje se chama o Grupo Avril, que é uma trading francesa que na época comprava 60%, 70% da safra de colza. Eu entrei na parte de biodiesel, que chamava Gestion Industrie, e em plena RD, que é Renewable Energy Directive, que era a política europeia de biocombustíveis, basicamente, e a implementação na lei francesa da diretriz europeia foi muito agressiva, com mandatos muito elevados, que não tinha ativos industriais para atingir. Essa companhia realmente se aproveitou desse momento para usar meio que o tríptico perfeito que a lei providenciou, que era um mandato de blend, um incentivo financeiro para as empresas produtoras e uma multa pesada para a distribuição que não atingia os mandatos, tanto na parte de etanol e tanto na parte de biodiesel. Eu passei por uma fase muito bacana, que foi uma empresa crescendo por obrigação e com subsídios governamentais, que era instrumental para criar esse ativo industrial, para produzir. Na época, rapidamente a empresa passou a ter 2 milhões de toneladas de produção de biodiesel. Na França, mais 1 milhão de toneladas, que era uma JV com a Bunge. E para suprir essas usinas, a produção europeia não era suficiente, então já se precisava importar óleo de soja da América do Sul e óleo de palma da Ásia.
obviamente, eu entrei muito júnior, então eu estava meio que no middle office. Eu me lembro muito bem, tinha entrado no capital equivalente do BNDES francês e que colocou como obrigação o aumento da governança. Então, basicamente, eu fui contratado para fazer o mark-to-market e o relatório das posições diárias, que a mesa de trading, na época, só tinha visão contábil, quase semanal, não tinha visão real-time. Não tinha como questionar as chamadas de margem dos bancos ou das corretoras. Tinha uma visão Excel de posições relativamente complexa, porque tinha óleo de soja, grão, Chicago, posição física, cash, enfim. E aí eu fiquei 5 anos, eu evoluí, eu virei trader e tal. Em 2011, a Bunge me convidou para me juntar ao time de trading brasileiro. Então, lá foi o gringo, igual o Eric, não falava uma palavra de português. Fiquei agradecido ter os menus com fotos também. E assim, um dos combinados que eu tinha com a Bunge, que eu ia fazer um job rotation para entender as particularidades do Brasil, que são logísticas, tributárias, que é país de origem ou país de destino, e também ter essa adaptação de linguística. Mas o plano mudou um pouquinho, acabei ficando na mesa alguns meses antes de fazer esse job rotation, fiz futuro, posição, a companhia estava lançando sua primeira planta de biodiesel. E depois eu fiz esse job rotation mesmo, eu passei 6 meses, onde tem soja, eu tenho orgulho de dizer que nesse primeiro ano eu fui nos portos, no interior e tal. Aí eu fiquei 7 anos na Bunge, 5 na mesa, eu passei por vários produtos, óleo de soja, mercado doméstico, exportação, farelo de soja. Entendi o crush margin, a dinâmica, né, das operações, de como se faz essa margem de esmagamento entre o produto, o farelo que vai para nutrição animal, óleo que vai para alimentos, refino, no caso também que a Bunge tem para alimentos em vase, e a parte de biodiesel, né, de óleo bruto que vai para biodiesel. Fiz soja também, e meus 2 últimos anos eu era responsável pela área que chama de FRM, que é Financial Risk Management, que são operações com opcionalidade e derivados para gerir preços dos contratos ou de grãos ou de produtos. Então, geralmente são oferecidos a grandes produtores rurais ou a grande indústria como forma de precificar o contrato de forma diferente, com fórmulas, pode chamar de, em algumas ocasiões, acumuladores, travas de preços, etc. Estruturas um pouco mais, digamos assim, sofisticadas para um público um pouco mais especializado. Aí, em 2018, eu recebi o convite da B3, que tinha sido recente formado da fusão entre BMF Bovespa e CETIP, para assumir a parte dos produtos de commodities. Obviamente, produtos commodities na B3 e principalmente os produtos agropecuários, né? Na época ainda tinha um contrato de WTI, de óleo, mas ele foi deslistado. Também tinha ouro, que também foi deslistado. Também ficou com os contratos agropecuários, que imagino que quem está ouvindo hoje conhece bem, né? E acho que talvez a gente explorar esse tema depois, até em relação ao que o BAB faz e a gestão de risco, mas lá realmente eu vi a dificuldade que enfrenta a indústria brasileira, e quando eu digo indústria, eu realmente penso na cadeia produtiva toda, de gerir seu risco de preço no Brasil, onde essencialmente você tem uma matriz de custo localizada em reais, atrelados a eventos regionais, mas onde as principalmente praças de formação de preço que o resto do mundo vê não são no Brasil. Esse descasamento, acho que, né, se a gente faz uma ida e volta entre 2018 e 2026, acho que de uma certa forma me mostrou o potencial que tem as ferramentas de gestão de risco na cadeia. Acho que a gente consegue abordar aqui, acho que é muito legal esse cruzamento da experiência que vocês carregam durante vários anos dentro do mercado, e agora vocês se juntam para construir um negócio que a gente vai explorar aqui agora, que até eu tenho uma pergunta, se vocês me permitem, já queria entrar aqui no assunto, né, que assim,
qual que é a realidade de uma trading hoje para ela comprar sem um instrumento local que vocês estão falando que vocês construíram aqui, né? Para a gente poder fazer o paralelo entre sem e com o instrumento, entendeu? Então, eu queria entender hoje a dinâmica, qual que é a dinâmica que o cara precisa fazer para fazer a aquisição do produto, que nem vocês comentaram, né? Sim. Não, acho que acho que tem vários exemplos vamos dizer, do risco que você corre trabalhando sem um instrumento local e o que você consegue ter de melhoria em eficiência com um instrumento local. Acho que a gente, por exemplo, um bom exemplo que a gente tem é do final do ano passado, né? O final do ano passado, a gente viu milho no Mato Grosso que custava basicamente R$55 por saca, né? Milho estava lá por mês, R$55 por saca. Então, neste mesmo momento, o preço equivalente no Mato Grosso da Bolsa em Chicago, então esse já é um desafio. Como é que você faz a tradução daquele preço lá para o interior do Mato Grosso? Mas fazendo a comparação, todo mundo falava que o preço de milho brasileiro era caro. O preço é muito caro, por quê? Porque era mais caro equivalente no Mato Grosso do que eles achavam que deveria valer, olhando uma tradução do preço em Chicago. Então, isso já é um desafio, porque você tem uma indústria, por exemplo, de etanol. O que você faz, então? Você não compra o milho, né? Você você corre o risco de ficar desabastecido, você compra Chicago, o que você vende milho brasileiro, fica vendido porque todo mundo está falando que é caro. Então, acho que esse é o desafio, cria muita incerteza, é mais difícil você fazer um planejamento do seu risco, do preço, do seu estoque, etc., quando você não tem um investimento local. Então, todo mundo fala, o milho brasileiro é muito caro. O que aconteceu? O preço do milho global subiu, até basicamente bateu no preço equivalente de milho brasileiro. Então, para quem não está olhando um investimento local, é mais difícil, porque se eles tivessem, eu não vou comprar meus estoques, né, de milho, porque todo mundo está falando que é caro. No final, acabou pagando aquele preço, porque o mundo subiu. Então, acho que esse descasamento entre os preços globais e o preço local cria esse risco, essa incerteza, né? E uma coisa que eu vi muito bem em 2023, a gente ainda não era operacional, a gente não tinha licença, mas tinha uma situação onde a safra de soja nos Estados Unidos não estava tão grande, né? O preço do futuro em Chicago ficou relativamente alto, mas no Brasil tinha uma safra muito grande de soja em 2023. Então, o que a gente chama do basis, que é a diferença entre o preço local de soja e o preço em Chicago, despencou. Sim. Então, para quem tá usando o Chicago como uma ferramenta de hedge, o que você vai ver, né? Lembra que você não tem aquela visão do ano de 2023. Você faz todas as contas e fala, nossa, o basis de soja é o menor nível na história, então o que eu deveria fazer? Deveria ficar comprado em basis. Então, eu vou comprar a minha soja brasileira, ou eu vou fazer meu hedge da produção em Chicago, você fica vendido em Chicago. Chicago não cai, mas o preço local cai. Então você acaba perdendo dinheiro numa posição que historicamente nunca deu errado. Aí você foi de um patamar de, sei lá, um desconto de $1 por bushel com base em Romanopolis, que eu tenho a conta na cabeça, para $4 por bushel de desconto. Então, tipo, o futuro americano funciona super, super bem para o mercado americano. E para o mercado brasileiro funciona bem, mas... Cara, às vezes não funciona. E aí, aquele ano que não funciona, acho que em 2023, a gente ainda tá vendo o impacto desse, vamos dizer, buraco que deixou no fluxo de caixa de várias revendas, comerciantes, por causa dessa questão do basis. E aí a gente viu, eu acho que não é coincidência que tem um aumento de RJ, etc. no mercado, porque esse basis ficou muito volátil. Basicamente, o que ele falou, gente, é que o preço do mercado de Chicago estava em alta por conta de uma indisponibilidade de produto lá, e aqui tinha muita oferta de produto. O cara que fez o hedge no mercado americano ou que travou o preço no mercado americano não conseguiu fazer a proteção necessária para o produto que caiu no Brasil. Então, isso nos mostra o quão é frágil, né, o modelo atual, porque ele não traz essa proteção. E o que legal que você trouxe, que
2 anos após, né, todo esse movimento está trazendo um reflexo muito negativo para toda a cadeia, porque desestruturou todo o processo, né? E eu acho que é importante agora, a gente falou do 100, e a gente vai falar agora com a plataforma de vocês, como que isso resolve o problema, dado que o Lui colocou muito bem ali, todos os produtos, todas as commodities que a gente exporta são precificadas fora do Brasil. Isso não faz muito sentido, né? Sim. Eu acho que um ponto de como funciona como BAB. Eu acho que o principal benefício do BAB é que simplifica para a indústria brasileira e para o agronegócio brasileiro. A gente acredita muito nisso, que eu tendo essa experiência nos Estados Unidos, eu lembro de ter ido em reuniões globais da Dreyfus, e em várias reuniões eles falam para mim, por que vocês tomam tanto risco no Brasil? Sabe, na lata, assim, por que tomam tanto risco? É porque não tem o que fazer, o basis é volátil, esse diferencial é volátil. Então, para uma empresa que está acostumada a fazer hedge, você tem que lidar com esse risco e gerenciar esse risco. Mas o BAB não, eu acho que quando você pensa, por exemplo, nós temos um contrato que negociou bem de milho em Rondonópolis, né, como entrega física em Rondonópolis. Se você está com sua fazenda em Sorrisos, Sinop, Primavera do Leste, e se você está procurando para se proteger, para garantir a sua margem de produção, ou se proteger contra uma alta numa indústria, você sabe que a diferença entre o preço em Primavera, Sorriso e Rondonópolis tende a ser o custo de frete. Sim. Porque o preço de Rondonópolis não pode subir muito mais do que o custo de levar mais produto para Rondonópolis. Então, esse diferencial é conhecido, é estável. Então, quando você tem um instrumento local, você tem esse benefício de saber, se eu conseguir um comprador nesse preço, não precisa necessariamente entregar o produto lá, mas eu posso vender, porque eu sei que a diferença entre o preço que eu vou realizar daquela venda lá e na minha fazenda equivalente é o custo de frete. Sim. Então, acho que nosso grande pitch para todo mundo, eu acho que vamos simplificar, né? Não precisa ser tão complexo, né? Eu acho que tem uma tendência de dizer que é muito difícil, tem que pensar em Chicago, tem que pensar em bases, tem que pensar em câmbio, tem que pensar em Trump, tem que pensar em Khomeini, tem que pensar em não sei o quê. Quando no final, você precisa pensar em reais por saca na sua fazenda, ou reais por saca entregue na sua indústria. Então a gente tenta trazer essa simplicidade para o mercado brasileiro e a gente sabe que dentro desse ambiente balcão, que é um ambiente bilateral, né, sem contraparte central, só entrando um pouco nessa diferença entre balcão e bolsa, que nós não vamos substituir as bolsas, né? Mas a gente oferece mais uma alternativa, mais uma ferramenta para ter na sua caixa de ferramenta para mitigar risco e garantir seus resultados financeiros. E tem um conceito aqui que eu acho muito bacana, que eu queria dividir, não sei até que ponto é claro para todo mundo. Assim, qual é o papel de uma trading? Qual é o papel de uma cooperativa, de uma revenda? O produtor rural, acho que o papel dele tá muito claro para todo mundo. Ele produz grãos, no caso, no seu exemplo aqui. Mas esses intermediários, até o seu destino final, até o crushing plant na China, qual é o papel dos participantes da cadeia de valor? Eu já adianto a resposta. Não é logística só. Se fosse logística, as grandes trades no mundo seria Rumo, seria MSC, Merck. Acho que tem uma coisa muito interessante, que eu ia falar fascinante porque eu acho genial, mas que a trading, ela carrega no espaço-tempo a mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Que o dia que o produtor quer vender, o comprador não quer comprar. E quem faz essa intermediação são as trades. E quando eu digo trade, o termo amplo, porque a cooperativa dá essa liquidez, a revenda dá essa liquidez, o barter dá essa liquidez, mas o elo do meio, ele assume esse risco
ele carrega esse risco no tempo e também oferece logística. Mas para mim, é quase secundário. Super importante da conta, tem que acertar para quebrar a empresa, mas esse carrego, ele não é feito pensando que o mercado sempre vai subir, que você vai ganhar dinheiro. Senão também todo mundo faria. Então, você pega um preço fixo, porque o produtor rural ele quer ganhar em reais por saca, e você tem que carregar isso até o chinês, de novo, o chinês, tem compradores fora da China, mas simplificando aqui, até o chinês querer comprar. Então, como essas tradings fazem esse carrego no tempo? Elas tentam quebrar o preço fixo em reais no Mato Grosso em proxies, né, em parte acessível por eles. Então, você vai encontrar Chicago, vai encontrar câmbio, né? Você vai encontrar, talvez, casas que oferecem estruturas OTC já pré-montadas, você vai ter contratos de longo prazo de frete, porque daí você vai poder, pelo menos, travar uma perna e tal. E você vai juntando os bloquinhos, esperando, e o dia que você vende, você tem que desmontar esses bloquinhos. Então, uma trading, quando ela compra 1.000 toneladas de soja, ela vende o equivalente de 1.000 toneladas em Chicago. Só que, como o Eric falou, cara, ele vendeu alguma coisa em dólares que reflete um preço americano. Ou seja, nada a ver com a realidade que tem no Brasil. Então, o que é a BAB? O BAB é uma praça perto da produção, acionável pelo participante dessa praça. Porque também o preço de Rondonópolis, que é uma das nossas praças, ele é conhecido por todo mundo. Só que eles são acionáveis para os players daquele momento. Uma vez se oferece um derivativo, que você tem uma praça de negociações, se fomenta uma liquidez, uma participação para poder justamente não ser um mecanismo de descoberta de preço regional, mas uma ferramenta de gestão de preço onde se consegue se posicionar. Eu acho que só acrescentando também um ponto que eu acho que essa ideia de hedges é super importante, mas eu acho que um dos outros benefícios que a gente tem por ser um derivativo que eu escuto bastante você não se compromete o físico, né? Então acho que essa é uma das grandes vantagens de um derivativo em geral, em qualquer lugar, você tem como mudar de ideia, né? Você vende sua produção para uma comerciante, uma trading, eles vão querer receber o grão, né? Então, se você vender sua soja, o seu milho para, sei lá, 18 meses antes de colher, muita coisa pode mudar no meio do caminho. Sim. Então, usando um derivativo dentro de um balcão, você pode mudar de ideia, né? Eu vendi a 50, o mercado foi para 55. Eu quero recomprar, porque eu acho que vai para 70. Dentro de um balcão você faz isso. Dentro do mercado físico tradicional, você não faz, não consegue. Difícil, Então, acho que esse benefício da flexibilidade também, eu acho que é importante. Isso é importante, é o ponto de liquidez, né? Você ter a possibilidade de zerar uma posição que você já fez ao longo do tempo, né? Mas acho que o ponto que o Luiz levantou ali, eu queria até dar uma ênfase, não sei se você quer falar alguma coisa aqui, né, Garton? Não, primeiro eu ia perguntar de ponto de vista do produtor, né? Porque eu sei que muitas vezes o trading, ele assume esse risco de mercado, né? Porque ele não fixa o preço, mas como que o produtor pode se beneficiar do BAB? Então, eu acho que o grande benefício é essa ideia de conseguir travar uma margem de produção sem comprometer o físico. Eu escuto que isso é um dos grandes benefícios, né? No interior, muitas vezes eles falam de washout. Eu não consigo fazer o washout com uma trading. Eu não gostei do preço do washout da trading. Mas como o BAB... Vou explicar o que é o washout aqui. Quando você... é que eles falam washout. Eu, como americano, não falo washout. Quando você fez um contrato com uma trading, você quer desfazer isso. Isso, exatamente. Você quer desfazer o contrato. Então, no BAB... Você é um derivativo, um contrato padronizado, você não precisa pedir permissão da sua contraparte de desfazer a operação. Então, acho que esse é um dos grandes benefícios para o produtor. E sabendo que naquele momento que, por exemplo, está fazendo uma compra de insumos, talvez ele não quer comprometer o físico, então, mas ele sabe, se eu vender Chicago... não sei como é que vai ser o basis, não sei qual vai ser o frete, etc. Mas se conseguir liquidez numa praça
perto da fazenda dele, ele sabe que a relação entre aqueles dois preços é melhor. Então ele sabe que, normalmente na minha fazenda é R$6 por saco de desconto versus Rondonópolis. Então acho que a gente acaba dando flexibilidade para o produtor. Por ser um ambiente balcão, a gente não tem chamada de margem. Então, financeiramente, é mais barato do que fazer numa bolsa que tem chamada de margem. Então, a gente consegue trazer alguns dos benefícios de um derivativo sem talvez ter um custo tão alto, mas lembrando que por não ter uma chamada de margem, o balcão não é a sua contraparte, a contraparte é bilateral. A gente vive no mundo de especialistas, né? Acho que isso se aplica a todas as indústrias, todos os setores. O produtor rural, na minha visão, ele é um especialista em produção de grãos, abrir terra, rendimento, produção. E à medida que o produtor rural cresce, ou que grupos familiares se estendem, eles podem até se tornar pequenos ou médios ou grandes tradings, que têm recursos para atuar no mercado financeiro, né? Tem escritório em Cuiabá, tem escritório em São Paulo, tem family office, assim. Mas eu diria que aqui eu não consideraria esse produtor rural, né, na minha fala, como produtor rural. Eu vou dizer que é uma trading, né, uma indústria quase. O produtor rural, quando ele hoje, ou até agora, é obrigado a falar de Chicago, Bases Paranaguá, take or pay com a ferrovia. Cara, você está impondo a ele coisas que são estrangeiras a ele, coisas sobre as quais ele não tem controle. Você quer fazer? Pode fazer, pode abrir uma conta em Chicago, tá? Vai ter risco cambial, chamada de margem, vai ter que acompanhar o relatório de mercado americano. Cara, de uma certa forma, nem é justo, nem faz sentido. O que ele sabe, o que ele pode conversar muito melhor que todos nós aqui, dizer, não, em Rondonópolis é isso porque tarari, tarara, tará. Mas ele não pode, porque a única praça que ele pode negociar é uma praça que está em Campinas, para milho, ou que está na B3, né, estou me referindo, em Paranaguá, bases, onde papel, onde são navios de 50 milhões de dólares, que ele nunca poderia, né, se posicionar, executar, então totalmente assimétrico, ou Chicago. Então, super, ele está no Mato Grosso fazendo grão, né, reais por saca, por hectare, e está obrigado a usar instrumentos distantes da realidade dele. A gente está simplificando, trazendo essa praça no jardim dele. E nem que ele não esteja em Rondonópolis, talvez está na 163, o proxy de Rondonópolis para o Mato Grosso é infinitamente melhor do que qualquer outra das praças que eu citei agora. Eu acho que a gente tem, dado que a gente tem aqui falando que é um balcão, né? A gente tem que explicar para a turma assim, como que esse contrato funciona? É um contrato padronizado? Quais são os regionais que a gente está olhando? Quais são as regras de negociação para o pessoal entender que a gente tem um produto novo, que é muito mais simples, mas que segue um padrão, né? Acho que isso é importante para a gente poder explorar e depois a gente entra num case de execução já que foi realizado. Sim. O balcão é basicamente um registro de uma operação que é negociado entre duas partes. Sim. Então, por exemplo, hoje, para acessar o balcão, você acessa através de uma corretora, né? A corretora tem que ser cadastrada na CVM, né? Então, acho que a corretora que fez as primeiras operações no final do ano passado foi a XP. Então, a gente tem essa intermediação por corretoras, principalmente do mercado financeiro hoje. Então, acho que é assim que você acessa o balcão. O contrato é padronizado. Os contratos de milho e soja são de 10 mil sacas. E a gente seguiu muito do que a gente entende que é o padrão do mercado físico, né? Então, por exemplo, o contrato vai ter seu vencimento no 15º dia calendário antes do mês de entrega, porque é de costume no mercado físico ter um período que a gente chama de pré-aviso, né? Onde você organiza toda a logística, toda a entrega física, tem tempo hábil para fazer isso. Então, por exemplo, um contrato com mês de entrega de abril vai vencer mais ou menos dia 15 de março,
E aí o BAB fornece as informações que a gente chama de reporte de liquidação para todas as partes até 2 dias úteis depois do vencimento do contrato, onde a gente fala como ficou a marcação no mercado, se você tem que ter um acerto financeiro com sua contraparte, como vai ser a entrega física. A gente acompanha, né, e monitora a entrega física para dar apoio para quem está participando na entrega física, e a gente acompanha toda essa parte de liquidação, mas nós não somos responsáveis pela liquidação das operações e nem as corretoras. Então, é muito um registro de um derivativo, e o fato que um derivativo dá esse benefício para o produtor rural, a empresa que seja para sair dessa operação antes. Então, se você negocia um contrato do balcão, você decide se você vai para a liquidação física ou se você vai encerrar a posição antes do vencimento e fazer uma liquidação financeira apenas com sua contraparte. Então, esse é o básico de como funciona. E os contratos são padronizados em termos de qualidade também. Então, hoje, a qualidade é com base nas especificações da ANEC, né? Porque nossa liquidação ocorre num fluxo de exportação. Hoje está concentrado nos transbordos na malha ferroviária da Rumo. Legal. Então a gente tem essa parceria com a Rumo. Então a gente tentou basicamente criar um espelho de um contrato físico dentro do mercado financeiro. Então o nosso contrato tem um DNA muito mais parecido com o mercado físico, com uma operação e tudo, do que um derivativo financeiro. Sim. E você mencionou que lá nos Estados Unidos a coisa funciona bem melhor porque não tem referência só tipo aqui Paranaguá. E essa é a ideia de replicar o modelo lá, como funciona lá? Tem uma coisa parecida que já funciona? Tem, exato. Tem, por exemplo, lá eles têm uma associação chamada National Grain and Feed Association, que começou a criar as regras dessa negociação de grãos, eu acho que faz mais que 100 anos, né? E lá eles são contratos padronizados, regras padronizadas, e tem esses pontos eu gosto de falar, um mercado secundário em várias praças. Então, por exemplo, você pode tradear milho com base o que é chamado PNW, que é um contrato entrega de trem nos portos de exportação no PNW, tem barcaça em New Orleans, tem de trem em Fob Champaign, que é uma cidade no meio do Illinois, e aí sempre referência ao preço em Chicago. Então lá eles tradam um basis versus Chicago. Então e por o basis ter menos volatilidade dentro do interior dos Estados Unidos, funciona super bem. Então acho que eu olhei esse modelo, pensei no papel em Paranaguá e pensei como a gente adapta isso para a realidade brasileira. Então as regras não são exatamente iguais, mas o espírito do negócio é muito parecido com o que funciona lá. Eu acho que o timing do BAB, do lançamento do BAB, é muito oportuno. Sim. Porque se você olhar a história do agronegócio, de novo, pensando na produção de grãos no Brasil, eu não vou fazer aqui uma aula, mas assim, 40 anos atrás, a produção do Brasil era o quê? 15 milhões, 20 milhões de toneladas, somando soja, milho, sorgo. Então, o desafio na época, quando apareceu essa demanda global, né, muito liderada pela transformação do regime alimentar do chinês, com política, né, chinês de trazer mais alimentos para o interior da China e o crescimento da população, você teve o Brasil que reagiu e você teve a expansão de terra, e você viu realmente a máquina agroindustrial do agro crescendo. Então foi abertura de terras, conversão de pastagem em lavouras, o crescimento da malha logística, o crescimento da malha da infraestrutura, armazéns, silos, portos, terminais, transbordos. E ao longo desses últimos 2 ou 3 décadas, o pêndulo oscilou entre excesso de produção e falta de logística, excesso de logística e falta de produção, e por aí vai. E a gente vê o swing desse pêndulo se estreitando porque a gente está chegando num nível de maturidade onde vai continuar, tem abertura de terra planejada, vai ter aumento do rendimento pela tecnologia, etc., conversão ainda de pastagem em lavoura, assim vai, mas está muito mais mapeado. A gente não vai passar de 20 para 400 de novo, quer dizer, a gente não vai passar de 400 a 1 bilhão. A gente
O desafio aí de 10 anos para cá, desde que eu acompanho de muito mais perto esse mercado, foi uma mudança no financiamento. Putz, aí como a gente sai do crédito privado, que tem que lembrar que as tradings, o barter, nasceu de uma necessidade, o financiamento direto deles veio de uma necessidade de financiar esse crescimento. Mas as tradings financiaram bilhões de dólares anualmente, mas não era suficiente. O plano safra de crédito subsidiado não era suficiente. Então o mercado de capitais, acho que reagiu muito bem, acho que todos os envolvidos, acho que pode se parabenizar, criou novos mecanismos, os CRAs, as garantias, né? A CPR, um instrumento de garantia nesse financiamento muito útil e acionável, uma robustez, né, do arcabouço regulatório financeiro que ajudou. Então, você veio resolvendo os problemas, a parte agronômica, o crescimento, a profissionalização, a tecnologia, que vocês sabem muito bem, está acompanhando isso, está fazendo passos largos. E se você vê um pouquinho da fundação do agro escala industrial, você tem as terras, você tem a logística, você tem o financiamento, e na comercialização o Brasil está muito devedor. Para mim está muito atrás. Eu acho que hoje, com a profissionalização até da gestão nas fazendas, até da Faria Lima se atentando ao tema, que há alguns anos atrás o agro não se falava ali na Faria Lima. Hoje, assim, estudantes do INSPER, da GV, eles querem trabalhar em empresas do agro. É difícil, eles competem com... 25% do PIB, cara? Pois é, mas 20% do PIB, talvez 1% da receita da B3. Então. Não, mas eu acho que o ponto que eu achei que você ia tocar no ponto do Trump por conta das barreiras tarifárias, porque eu acho que isso traz um timing para a BAB que é excelente, porque quanto mais protecionismo o Trump levanta, mais a descorrelação aumenta, né? Então, assim, aquele hedge que a gente comentou aqui, que o Eric estava falando, ele vai ficar cada vez mais espaçado, né? E acho que é um timing importantíssimo para vocês. Como que vocês estão vendo isso, dado que vocês lançaram o produto, estão indo para o mercado, vocês têm que falar com todos os participantes aqui, desde produtores, tradings, corporações, para utilizar o produto. Como que está sendo essa adoção, dado que tem esse time totalmente favorável? Sim. Eu acho que essa questão da guerra de comércio, toda essa volatilidade geopolítica é bom para nós, né? E eu acho que não é só isso, mas eu acho que o próprio crescimento da produção brasileira é importante, porque o Brasil está ocupando um espaço dentro do comércio global de soja que está deixando a exportação americana quase que irrelevante, né? Então já vai chegar um momento aqui que não vai ser uma discussão de se a China vai comprar 25 milhões de toneladas dos Estados Unidos ou o 12 ou 8, vai ser, será que esse ano eles compram soja americana? Então, isso traz um risco na precificação, porque vai ser, sem olhar para alguma ferramenta local, vai ser mais difícil fazer um hedge, né, com um instrumento lá fora. E a gente viu isso no trigo, né? No mercado de trigo isso já aconteceu. Quando eu entrei no mercado, a grande maioria do trigo foi precificado com base a bolsa em Kansas City, né, que era um trigo principal do comércio global. Hoje você precifica o trigo com base no preço flat price, né, o preço em dólares por tonelada na região do Mar Negro. Então, você quase que perdeu uma oportunidade de ter um hedge lá. Agora é uma questão que se a gente olha o MATIF, que é a bolsa na Europa, ou se você trada o trigo americano, mais olhando questão financeira, etc. Mas se o Brasil fica muito grande e fica maior ainda, a gente vai estar numa ilha aqui, né, onde nosso preço vai ser qual preço a China quer comprar. Então acho que isso está acontecendo e as empresas sentem isso. A gente estava com uma empresa 2 semanas atrás que entrou em contato com a gente para fazer uma reunião e a primeira coisa que falaram a gente está sofrendo como basis de soja. É uma empresa que esmaga soja no interior, no centro-oeste, e eles
por produzir biodiesel, eles têm que ficar com a soja, porque eles precificam o biodiesel semanalmente ou 2 vezes por mês. Então, eles são obrigados a carregar uma posição. Então, o que eles fazem? Né? A política da empresa não vai deixar carregar em reais por saco. Então, eles fazem uma hedge em algum lugar. Só que o Trump consegue dizer, você talvez faz um acordo com os chineses para comprar X milhões de toneladas de soja. O pelo menos fala isso no Truth Social. Aí ele coloca lá e a bolsa sobe $1 por bushel. Então, você estava olhando o histórico, falou, ok, esse basis é razoável. Aí você fica comprado, aí sobe $1 por bushel e o basis aqui caiu 80 centavos por bushel. Então, são riscos que as empresas sentem. Então, a gente fala com essas empresas, né? E eu acho que eles têm uma esperança muito boa que nós resolvemos. Nosso produto resolve isso. E aí, nosso papel principal é trazer liquidez. Né? Que eu acho que essa eventualmente a gente vai ter que falar de liquidez, né? Eu ia entrar nesse pergunta agora, porque a liquidez lá em Chicago, né? Nos Estados Unidos, é muito porque tem muito dinheiro institucional, né, de bancos e outros, entrando para tomar posições contrárias, né, de especuladora contra o hedger. E aqui no Brasil, o grande problema B3 nunca tinha esse parte de institucional entrando para assumir o risco do quem quer fazer o hedge. E aí faltava essa liquidez. Eu acho que isso é importante. Para fazer um balcão, você faz um papel muito interessante, mas tem que ter uma referência listada, que seria o B3 aqui, mas para fazer isso tem que entrar também dinheiro institucional, né? Que ele assume o papel, que lá nos Estados Unidos, e lá era mais fácil porque os juros é quase zero, então o cara buscava oportunidade dentro do agro, ele queria assumir mais risco para ter retorno. Aqui no Brasil você tem juros muito altos, né? Renda fixa alta, então o cara institucional, ele não precisa olhar para o agro, porque ele tem formas de ganhar muito dinheiro sem assumir o risco do agro. Então, eu acho que esse parte, talvez, no seu plano, talvez tem que olhar para o B3 e falar, bom, como que vocês podem melhorar esse referência listado de produtos que onde vai atrair o institucional, porque o institucional não vai entrar no balcão, né? Esse dinheiro, né? Eu concordo, neste momento não, acho que é um trabalho longo, né? Eu acho que não é eu acho que a B3 eventualmente pode ser um grande parceiro nosso. Eu acho que tem que ser. Sim, eu acho que mas eu olho, por exemplo, claro, a gente está tentando fazer uma coisa no timeline de um startup e não da bolsa que começou em 1800 não sei o quê. Mas Mas todo mundo começou por algum lugar. A gente sabe o plano, vamos ver se a gente consegue. Mas lá eles começaram, né, com essa ideia de um balcão entre players do mercado. Pois eu não sei que ano que começou, mas, por exemplo, você começou lá, mas, por exemplo, quando eu comecei em 2005, não tinha todo esse dinheiro financeiro necessariamente entrando. Esse foi quando virou eletrônico, né? No Vivoz era difícil também para os caras. Então, quando virou eletrônico, multiplicou o volume, porque o institucional conseguia acessar e fazer algoritmos, high frequency, tudo isso. Não, eu lembro quando começou os index funds, acho que o fundo de índice, aí realmente explodiu, né, o volume. Então, mas eu acho que o que eu acho é que se a gente consegue dentro do nosso balcão ter uma liquidez razoável, né, que obviamente tem que dar para poder entrar e sair, e a gente está trabalhando nisso por trazer empresas grandes, né, que conseguem dar liquidez, né, pois vamos supor, um produtor quer fazer um hedge de 50 mil sacas, né? Acho que temos participantes já no BAB que conseguem tomar esse volume e dar entrada e saída. Mas eu concordo com você, é uma grande multinacional quer fazer 3 navios de soja no balcão, hoje é um pouco dolorido, né? Mas eu espero que sei lá, até o final do ano, o ideal é eles conseguem entrar e sair. E eu acho que trazendo isso, dessa confiança que o commercial, né, o comerciante cooperativo vai estar lá para dar liquidez, eu acho que começa a entrar um pouquinho do especulador, porque a gente falou, eu tenho uns ex-colegas, amigos do mercado lá fora, que tem fundos de investimento que falam, a gente adoraria
poder negociar o Brasil. Talvez você possa ser a solução. Então, acho que as pessoas estão olhando, vendo que será que ele consegue juntar o suficiente para eu entrar? E aí uma bola de neve, né? Porque eu acho que, eu concordo com você, eu acho que, por exemplo, do formador de mercado, o market maker, eles que são experts e profissionais em dar preço todo momento e compra e venda, mas eles têm que estar confortável primeiro que eles vão conseguir sair. Sim. Então, mas eu acho que tem essa esperança, eu acho que do mercado, que a gente consegue oferecer um lugar pelo menos para ter uma exposição no Brasil. Mas sim, não vai ser sem contraparte central, sem ser uma bolsa, é muito difícil ter liquidez que nem Chicago. E vocês começaram quando a BAB? A gente conseguiu finalmente a licença da CVM no final de 2024, e aí a gente começou as operações em 2025. Mas a gente fundou a empresa em 2022. 2022. Então, de 2022 até 2024 foi... E depois de quanto tempo da licença vocês fizeram a primeira negociação na plataforma? Então, a gente... No balcão, desculpa. A gente fez nossos primeiros negócios em setembro de 25. Legal. Porque tem todo o processo de autorização das empresas e eu acho que esse é um dos outros desafios do BAB, é que por ser regulado e por estar falando com instituições financeiras e banco, a gente tem um dever de casa nosso em termos de segurança de tecnologia, governança, que a gente tem que passar por todos esses crivos desses players e eu acho que a notícia boa e agradável é que estamos conseguindo, né? A gente tem grandes instituições juntando o BAB para fazer esse mercado. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque a gente já está avançado no tempo aqui, mas assim, eu entendi, né, Kiran? Você entendeu, Kiran Gartland? Eu entendi. Eu acho que a minha pergunta aqui e até uma provocação para vocês aqui, porque o problema é esse, né? Gerar liquidez e gerar o negócio rodar, né? Fazer o negócio rodar. Mas no final do dia, vocês não estão criando um produto. Vocês estão criando uma plataforma, um mercado, na verdade. E esse mercado, ele não é só uma máquina de execução para facilitar para o produtor. Na verdade, ele é uma máquina de transparência com relação a preço, de transparência com relação a risco, de transparência com relação a um dado que hoje, por conta da particularidade de você formar esse preço, ele não é tão claro para o mercado. Então, acho que essa transparência é o mais importante que vocês estão trazendo para o mercado. Que essa transparência, ela vai beneficiar toda a cadeia, né, no final do dia. Como que vocês estão mostrando isso para o mercado? Porque, logicamente, é recente, né? Mas existe uma necessidade de mostrar que todo esse dado, todo esse preço, todo esse risco que vocês estão trazendo e deixando transparente, ele é uma ferramenta muito poderosa para o produtor ou para a indústria tomar decisão, né? Como que vocês estão fazendo essa movimentação? A gente, por ser regulado, a gente tem que divulgar o preço que negociou. Então, acho que já de cara é transparência total dos negócios. Mas eu acho que uma coisa que é interessante se você pegar, por exemplo, a Praça Rondonópolis, se você olhar 4, 5 fontes de informação diferentes, você vai ter 4, 5 fontes de preço diferente e a gente olha isso, né? Eu fiz uma análise outro dia e o preço que negociou no BAB, por exemplo, nesses contratos de milho no final do ano passado, na média foram entre 3 e 4 reais por saca acima do preço de referência do IMEA em Rondonópolis. Então, a gente já consegue ver que talvez para alguém que está olhando aquele preço que eles colocam lá, que é preço disponível, né, em Rondonópolis, esse é um preço, uma ideia, talvez um bid que estão recebendo de alguém, mas quando você olha o BAB, esse preço negociou. É um preço real, né? Eu lembro, eu estava falando com um corretor de Chicago, eu estava passando para ele que a gente negociou, etc, super animado, né, quando aconteceu, e era curioso, porque o preço em Rondonópolis que negociou no BAB, por coincidência, era exatamente o mesmo preço do futuro em Chicago para o mesmo vencimento. Aí ele falou, é convergência global do físico. Em Chicago, o BAB é igual, sabe? A gente ficou dando risada, mas era tipo, que são preços reais. O que trade lá em Chicago, se precisa, você vai lá e busca e você recebe aquele milho. BAB é a mesma coisa. Então,
Eu acho que a gente dá essa transparência aí. Uma outra coisa que a gente faz que é interessante é ter a curva de preço. Então, quando você está tomando a decisão, será que eu vendo agora? Será que eu carrego no meu armazém para mais 6 meses? Com o BAB, você consegue tomar essa decisão com dados reais. Mas o BAB, assim, é um jogo coletivo. É um jogo coletivo novo, de uma certa forma. A gente está tentando chamar os jogadores para o campo. E como a gente faz isso? Ter um processo, uma curva educacional. Sem dúvida. De novo, uma indústria bem estabelecida, a gente tem que quebrar o paradigma que a gestão de risco do grão é vender Chicago, vender bases e fazer câmbio. E que não, do lado você só vende o BAB, do lado é isso. É fácil dizer, mas tem que convencer, explicar por quê. Então, por exemplo, no nosso site, eu convido todo mundo depois a dar uma olhada. Depois a gente vai compartilhar tudo. Boa. Tem uma calculadora aí, a gente tem um portal gratuito, acesso simples pelo site, onde você vai ver, por exemplo, vários preços de praças comparados a praças de descoberta de preço. Preço BAB, preço Chicago, preço B3, preço Porto. Eu convido, né, os nossos ouvintes a ver a correlação que as praças têm, que as praças de negociação têm com as praças de preços, ou seja, as praças de produção, com as praças de preços. Você vai ver que nenhuma delas tem uma tão boa correlação como o preço BAB, porque ele está do lado. Então, uma vez que... Então, esse trabalho educacional, de fato, vai ser um trabalho comercial, de ligação, de conversar, de explicar, participar de eventos. Mas esse educacional, teoricamente, ele deveria ser facilitado pelo fato que ele é evidenciado por bons negócios para quem participa, né? E à medida que essa transparência, ela permeia no mercado, a gente vai ver, por consequências, muitos outros benefícios e externalidades positivas. Você imagina que o Brasil, maior produtor rural, não tem seguro rural barato? Por quê? Porque não tem o instrumento de offset de risco. Ou seja, empiricamente, uma seguradora vai ver quebra de safra, colocar um risk premium, mais 15% de CDI, mais risco de default, e você tem um custo de um seguro que não se justifica, melhor ficar exposto mesmo. Então, a gestão de risco é esperar... A gente espera oferecer umas soluções. Não, mas eu acho que vocês estão indo pelo caminho muito legal. Mas só pra gente não ficar muito longo aqui, gente, eu queria ir caminhando pro final e fazer 3 perguntas que eu faço para todo mundo aqui. E uma especificamente para vocês, tá? Se você tivesse que escolher um ponto de virada para o BAB destravar a adoção de escala no Brasil, né? Dessa tecnologia, dessa plataforma, né? Qual que você acha que seria, né? Tipo, é liquidez, é confiança, é transparência, é padronização? Tô dando alguns exemplos aqui, mas eu queria escutar de vocês, porque o que chama mais atenção do cliente na hora que vocês apresentam a plataforma, tá? Sem sombra de dúvida é liquidez. Eu acho que essa é a chave, porque todas as conversas com os clientes, quando a gente fala do conceito, do que a gente está tentando fazer, o problema, a dor que eles sentem, todo mundo concorda. Eu tive um trader de uma cooperativa no Paraná, quando eu falei do BAB para ele falou, cara, você tá criando o sonho de todos os traders brasileiros. E aí, a próxima pergunta sempre é como é que tá a liquidez. Então, eu acho que para nós, temos o sonho dos traders brasileiros. E a gente tem que fazer esse sonho virar uma realidade. Vai ser através da liquidez. Eu acho que esse é... O Kieran sabe melhor que eu, mas eu acho que trazendo liquidez... Acho que todo mundo entende que não vai ser que nem uma bolsa, mas não pode estar bid offer de R$10 por saca. Mas a bolsa tem o mesmo desafio. Quando ele lança um novo produto, acho que taxa de 10% de sucesso que vai dar certo, e esse é quando eles pagam alguém para ser o market maker, né? Para gerar liquidez, né? Entre os dois lados. Mas é muito difícil, então, por esse não é uma coisa trivial. Não. Fazer liquidez é muito difícil. É o mais complicado. Muito bom. E quem que é o comunicador do agro que vocês mais admiram aqui, gente? Por quê? Eu vou dar uma resposta um pouco mais genérica, mas acho que o melhor comunicador é aquele que comunica. Eu acho que o agro brasileiro... Gostou? Filosofia francesa. Não,
Mas eu acho que o agro brasileiro, ele comunica pouco sobre a grandeza que ele tem, pelo edge tecnológico que ele tem, pelos desafios que ele supera, assim, eu subi o navio, eu no campo, a escala do transbordo, por exemplo, da Rumo em Rondonópolis, é de outro mundo. Você vai numa fazenda grande, não vou citar nomes aqui, são cidades, assim, é de outro mundo. Então, isso a gente não comunica. E a gente deixa, de novo, francês falando, a gente deixa outras pessoas bateram sobre não sei o que, a ter que comprar local. Você vai alimentar a tua população comprando local? Funciona em alguns bairros. Eu gostei da sua frase. Então, acho que comunicar e falar real, falar como os desafios, as conquistas, as derrotas, assim, tudo bem, um dos nossos contratos pode não funcionar, vai ter outro que vai funcionar. Acho que a gente serve o prazer dos nossos clientes, por exemplo. Então, comunicar também passa por ouvir o próximo e comunicar sobre a nossa ferramenta. Boa. E qual que é o skill mais importante para um empreendedor aqui que está no agro hoje? Perseverança, eu acho. Mas não só no sentido de continuar, sabe? Mas é a motivação que você tem que ter. Resiliência, né? Resiliência. Porque eu escutei isso de um corretor, né? Que eu conheço, o cara tem mais que 70 anos e quando ele é do físico, quando ele ficou sabendo que eu ia sair e empreender, ele me ligou e ele falou, seu desafio vai ser se motivar todo dia para levantar da cama, ir para o escritório, fazer acontecer. Ele falou isso que qualquer empreendedor, não só do agro, mas eu acho que é isso que precisa, que vai ter os dias bons e os dias ruins, né? Eu também quero dizer, acho que comunicar, porque... Nem um comunicador. Nem um comunicador. Porque comunicar e conectar, que eu sei que é a missão da Rural, mas essencialmente a gente está provendo uma eficiência sobre um elo específico da cadeia. Pode ser um elo super importante, para nós é o mais importante, mas para outros é um dos elos em que ele atua. E eu acho que para poder conectar esses elos, eu acho que ninguém vai tradar BAB por tradar BAB. Vai tradar BAB dentro de um contexto da sua gestão de risco, dentro da sua logística, dentro do seu bottom line, dentro da sua gestão de risco. Então, ou seja, eu acho que se alguém não vai ser outro que vai fazer o papel da BAB de conectar a BAB com outros. Então, nós temos que se conectar ao próximo através de comunicação, educação, enfim. Boa demais, gente. Obrigado, Eric. Obrigado, Lui, pela presença. Parabéns pelo empreendimento, por todo o progresso aí. Em 9 meses fazer uma primeira operação, tá de parabéns. Acho que é um desafio. E você que está nos escutando, se você quiser entrar aí no site, eu vou colocar aqui no link para que vocês possam acessar e fazer aí a simulação que o Lui conversou, que o Lui falou, para que vocês entendam como o balcão agrícola do Brasil aqui pode te ajudar a negociar melhor, tá? Porque dado, gente, solto não vira decisão, vira ruído, então você tem que ter o dado na mão, tem que ter a informação, tem que estar preciso ali para que vocês possam tomar decisão. É isso aí, Kirangata. Isso aí, mais uma semana. Mais uma semana. Gente, obrigado valeu, até a próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado, tchau.